Bom, ontem aconteceu o jogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Atlético Mineiro, que acabou em 1-0 para o Corinthians, e vamos falar um pouco sobre esse jogo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que foi um jogo tecnicamente muito ruim. Pelo amor de Deus, que jogo horrível, foi um jogo muito ruim, foi um jogo que deu sono, mas o importante é que o Corinthians saiu com a vitória. E bom, no primeiro tempo, dá pra dizer que foi um primeiro tempo até tecnicamente melhor do que o segundo, por mais que o Corinthians tenha sofrido mais. Foi um jogo melhor, foi um jogo com uma troca de passe melhor, foi um jogo que teve alguma criação melhor se comparado com o segundo tempo. Por mais que no primeiro tempo o Corinthians tenha errado muitos passes, realmente muitos, a saída de bola estava muito ruim ontem, dá pra dizer que não foi um jogo tão tecnicamente ruim, tão tecnicamente escasso. Foi um jogo, de certa forma, bom, principalmente pela parte do Atlético Mineiro, que se aproveitou muito de erros do Corinthians, porque o Corinthians errou muitos e muitos passes e principalmente as laterais do campo estavam muito abertas. E o Galo soube aproveitar muito bem disso no primeiro tempo, tanto que o gol anulado saiu de um ataque pela lateral. E bom, graças a Deus foi anulado porque o Corinthians não teria força para buscar uma virada, no máximo com sorte um empate. Mas bom, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de maior domínio do Atlético, mas também com algumas chances do Corinthians, com um lançamento do Bidon para achar o Bidu, na lateral que tentou fazer o passe acabou não acontecendo, e também uma finalização de primeira do próprio Breno Bidon, mas no geral não foi um dos melhores primeiros tempos do Corinthians nesse campeonato. Na verdade, foi bem fraco, foi bem tedioso, o que costuma ser o Corinthians em jogos não tão importantes assim, por mais que esse seja sim importante. Mas no segundo tempo, foi um segundo tempo que tecnicamente piorou, sim, em comparação com as duas equipes no primeiro tempo, só que acabou saindo um belo gol do Zacarias Labiade, com um cruzamento do Mateuzinho, que pegou de primeira sem deixar a bola cair e finalizou muito bem. Labiade, que chegou só como amigo do Memphis e realmente está contribuindo. Ele é um jogador que parece ser um bom jogador tecnicamente e está fazendo a sua parte. Mas no geral foi um segundo tempo ainda mais escasso do que o primeiro. Foi um segundo tempo que simplesmente não aconteceu nada. Não aconteceu nada que você possa dizer, nossa, isso foi uma bela jogada, isso foi bom, isso não. Não aconteceu simplesmente nada nesse segundo tempo. Foi um segundo tempo tedioso, foi um segundo tempo sonífero, foi um segundo tempo de desligar a TV. Se você estava assistindo esse jogo e não era corintiano nem atleticano, você desligou a TV. Que segundo tempo horrível, segundo tempo horroroso. Mas no fim, o que importa para o torcedor é a vitória. E, bom, a vitória veio, a vitória sofrida, uma vitória que, de certa forma, não foi tão merecida assim, talvez mais justo fosse um empate ou uma vitória do Galo, mas o importante é que a vitória veio e o Corinthians se afasta da zona. Se terminasse empate ou derrota, o Corinthians continuaria ali na mesma situação de primeiro fora da zona, ali disputando contra o Santos para ver quem se primeiro dentro da zona, mas graças a essa vitória houve um pequeno distanciamento e esperamos que continue assim. É realmente muito tedioso ver esse Corinthians jogar. Eles só resolvem jogar quando interessam a eles. E isso não é de hoje, isso não é com o Diniz, isso é desde o Dorival, talvez até desde o Ramon. É simplesmente triste ver esse time jogar contra um time menor, um time mais fraco, ou um jogo que pareça ter menos importância. É muito, muito ruim ver esse time jogar. E tem seus prós, tem seus contras, né? O que mostra que quando é um jogo importante, quando é um clássico, quando é um jogo de final de Copa do Brasil, por exemplo, esse time realmente joga. Esse time realmente deixa suor em campo, mas em comparação, em contramão, o contra é que contra qualquer jogo que não seja um clássico ou importante para eles, é tedioso, é horrível ver esse time jogar. Por mais que uns jogos ou outros o time consiga ter uma certa troca de passe, muitas das vezes é um arame liso, só cerca, não fura, não faz nada. Não é um time agressivo, não é um time bom de se ver jogar. É um time fraco, é um time sem vontade. E é isso que faz o Corinthians estar na situação que ele está. Não é um time ruim, o Corinthians está longe de ser um time ruim, com um elenco ruim, com um futebol ruim, mas é um futebol que muitas das vezes é fraco porque eles não querem jogar. Não dá pra dizer que o Corinthians tem um elenco para estar próximo à zona de rebaixamento, mas eles jogam assim muitas das vezes porque eles não querem correr, eles não querem se dedicar.
contra os Juventudes, contra os Atlético Mineiros, contra os Vascos da vida, o Corinthians simplesmente muitas das vezes não vai querer jogar, não vai querer correr. E isso é horrível pro torcedor. É claro que existem muitos e muitos jogos na temporada e eles têm que se poupar porque senão o jogador não aguenta. Um jogador não é uma máquina. Por mais que ele receba milhões, não é porque ele vai receber milhões que ele vai virar um robô. Ele vai quebrar se jogar demais sempre o tempo inteiro em intensidade grande, o que acontece muitas das vezes. Quantos jogadores aí não têm problemas de lesões frequentes por causa do excesso de jogos? Mas isso não quer dizer que você vai estar tirando pra nada qualquer jogo que não te importe, qualquer jogo que não seja contra um Santos, contra um São Paulo, contra um Palmeiras, Flamengo. Não quer dizer que jogos que não sejam contra esses times não importam. É simplesmente muito triste ver o Corinthians jogar contra times mais fracos, contra times medianos. Na Libertadores, quando o sorteio saiu do grupo do Corinthians e apareceram somente clubes fracos, clubes médios, foi algo que surpreendeu de certa forma quando a gente viu que o Corinthians jogou bem e já garantiu o primeiro lugar, porque o Corinthians tem muita dificuldade contra times medianos, contra times fracos. E isso não só no Brasil, mas também em competições continentais. É realmente muito ruim, é realmente muito preocupante ver o Corinthians jogar contra times que não são foco, não são prioridade, porque existe uma clara preferência dos jogadores em jogos, existe uma clara preferência de jogadores no que eles querem jogar e o jogo que eles não querem jogar. É algo cristalino que até mesmo um não torcedor consegue perceber, alguém que não vê todos os jogos do Corinthians consegue perceber que não são todos os jogos que esse time joga com intensidade máxima. Não são todos os jogos que o Corinthians quer jogar. Muitas vezes os jogadores não correm direito, muitas das vezes eles correm mais ou menos, dão um trote em campo, somente para dizer que estão lá, somente para estar em campo, porque não é a vontade deles, eles querem jogar contra times grandes, querem jogar clássicos, querem jogar competições importantes, mas no fim do dia, o que o Corinthians mais tem são adversários medianos, são adversários que estão abaixo da sua força ou talvez próximos. Não são desafios tão grandes por elenco, por nomes, mas esses jogos o time não quer jogar, não quer dar a vida. Talvez por achar que consegue ganhar com facilidade, talvez por pensar que não são jogos importantes, então não tem por que correr tanto. Mas isso para eles é bom. E pro torcedor? Será que pro torcedor é bom saber que todo jogo que não é um clássico, ele vai entrar, vai ver o mesmo time que não corre, que não marca, que não sua em campo? Não é nada bom, não é satisfatório ver esse time jogar. E isso é muito ruim de se falar. Por mais que em bons jogos, em jogos grandes, esse time jogue bem, esse time encante até às vezes. Contra o São Paulo foi um domínio completo, mas não vão ser todos os jogos que serão clássicos. A minoria dos jogos vão ser clássicos, serão importantes contra times fortes. A minoria. Então, o dia a dia de um clube é feito por jogos assim. Jogos esses que o time não quer jogar. Jogos esses que o time joga sem vontade. Ou sem toda a vontade, sem a vontade máxima. O dia a dia é feito por esses jogos. E é realmente tedioso ver esse time jogar em jogos assim. Então, bom, ontem foi um desses casos, mas que, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória. Um jogo importante para se afastar da zona de rebaixamento. E esperamos que continue assim. Teremos ainda mais uma rodada de Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo. Esperamos mais uma vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Mas não sabemos o que esperar desse time. Não sabemos o que poderemos ver na próxima rodada, mas esperamos que o melhor. Então, bom, obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe.